Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 8º episódio do Calegari Cast. Hoje temos convidadas ilustres, como sempre, né? Denise e Gabriela, mãe e filhas que trabalham juntas, empresárias de sucesso já de muito tempo. Sejam muito bem-vindas e espero que hoje o nosso bate-papo seja bem produtivo, como é sempre de costume, né? Então vocês vão trazer bastante informação e o nosso público vai agradecer. Obrigado pela presença. Hoje no aniversário da Gabriela, tirando ela no dia especial, né? Obrigada. Então, eu acho que ela não está muito feliz comigo, mas espero que esteja ao longo desse programa. Sejam bem-vindas. Obrigada. Gabriela e Denise, trabalhar em família é uma situação que muitas pessoas não gostam, né? É muito complicado e tal. Você já atua no ramo há quantos anos? 42 anos. E os filhos têm vindo participando dos negócios nesses últimos tempos. Eu vou primeiro perguntar para a Gabriela, depois para você, como é que é trabalhar com a sua mãe? Se é uma tarefa muito fácil ou é uma atividade diária de muito risco, né? Eu costumo brincar que que minha mãe andou para que eu pudesse correr, né? Então, eu sei que a experiência dela é muito grande e então assim, eu sigo muito o que é que ela diz. Às vezes é um pouco difícil, né, trabalhar em família, porque uma coisa é uma pessoa, ela diz uma coisa, às vezes eu não concordo ou vice-versa, mas eu acho que a gente se dá bem, né? Até porque você é mais calma, ela é um pouco brava, né? Eu tenho um perfil mais de mediadora, então eu gosto de fazer esse papel ali do meio, tanto entre um ou outro, ou quanto eu sendo do outro lado também, né? Então ela é mais explosiva, eu sou mais calma. Aí quando ela tá muito assim, eu... Dá uma segurada nela. E quando eu tô muito parada, ela me dá uma puxada, né? Puxada. Então acho que a gente se complementa. Sim. E você, Denise, o que você acha? Essa é a tua posição também ou não? Porque além da Gabriela, tem os outros filhos também que participam, né? Sim. Como mãe, o que você tem observado aí? Você cumpriu a missão, não cumpriu? As coisas estão fluindo? Que o sonho da mãe é chegar nessa fase que eu cheguei, né? Ter alguém com que eu possa contar, que eu possa me ausentar e essa pessoa ficar lá tocando do mesmo jeito, com o mesmo perfil que o pão de queijo tem, né? Então, é bastante assim confortante saber que quando eu não estou, ela está, os meninos estão, todos contribuem de alguma maneira para o sucesso daquele restaurante. E a única coisa que eu quero colocar na cabeça deles que eles não são meus colaboradores, eles são donos dessa empresa e às vezes eles agem como colaborador. Sim. Não, eu quero que eles sejam donos de verdade. Eu falo, reclamou de comida, eu falo, vai lá na cozinha, fale para as meninas que isso está ruim, falo para o Rodrigo, vai lá, Gabriela, e fale você, para eles aprenderem, para eles serem respeitados como dono, né? E para eles participarem de fato, né? se sentirem donos da empresa. E como é que você lida com uma situação? Nós tivemos uma festa recente, até de 10 anos, né, do escritório, a Gabriela que coordenou tudo, e tivemos muitos elogios. Então, você está falando aí de como é que é participar de fato do negócio. Quando a Gabriela está à frente, o negócio dá um up mesmo ou não? Até porque são gerações diferentes, né? Sim. E ela está vindo agora com uma temática um pouco diferente, apegada ao que a sociedade tem pedido. Não que você tenha ficado ultrapassada, essa não é a palavra, mas é o complemento que ela deixou claro. O que você tem visto aí dessa dinâmica? Porque você está largando bastante coisa na mão dela e tem surtido esse efeito? Muito. Eu sou, assim, muito rígida, sabe? Eu comigo mesmo, na minha vida, eu cobro muito de mim. Eu sou muito rígida. Se eu falar que esse copo vai ficar aqui, depois eu quero que esse copo esteja aqui. E tem sido, assim, muito reconfortante chegar em Rio Branco. Eu ouvi tantos elogios da sua festa. Eu até falei, gente, mas o que você fez na festa dele? Que todo mundo que eu encontro fala que esteve numa festa lá e foi maravilhosa. Até a comida veio, os ingredientes vieram de fora, né? Perguntaram se tinham contratado um buffet de fora. Então, para mim, é tão reconfortante, sabe? Saber que eu posso ficar mais tranquila, ser menos rígida. Tem sido assim, eu vou dizer, tem sido uma terapia para eu largar a mão de tantos Fazer valores. uma viagem tranquila. Sim.
muito reconfortante para mim. É porque a maior preocupação dos pais hoje é isso, né? Conseguir o telefone não tocar enquanto está fazendo outra atividade. Então você sair, ficar muito tranquilo, imaginar que a pessoa está cuidando melhor que você, isso é extremamente gratificante. E para mim muito difícil, porque O apego, eu tenho um perfil de liderança, né? sim, Eu considero aquilo ali a minha vida, sabe? Quando você se doa por completo, a minha vida é aquilo ali. Às vezes eu podia até ficar em casa e não fico, todo dia eu vou trabalhar. Eu não conheço o dia de eu não ter ido no trabalho, só se eu não estiver na cidade, porque se eu tiver, eu vou todos os dias, na mesma hora, atendo todo mundo. Então, é para eu largar esses padrões de rigidez, né? Eu acho que tem talvez sido você esteja terapêutico. ficando mais líder ainda agora, porque o verdadeiro líder, de acordo com os livros, é exatamente Sim, esse, que consegue sair, se ausentar e a empresa ter a continuidade. sim. Então, no passado, talvez você não fosse tão líder e agora está sendo, né? Então, isso é Uhum. muito bacana. Mas, assim, entrando um pouco mais na culinária, nas dificuldades que a gente tem enfrentado, que não são poucas em todos os setores, a gente tem uma preocupação muito grande de equilíbrio da saúde e também da alimentação. As canetinhas têm sido um fenômeno para a sociedade do aspecto da saúde e N coisas. Já ouvi de alguns donos de restaurantes que isso tem impactado de maneira negativa para os restaurantes, mas eu observo que isso é uma tendência que aos poucos a sociedade como um todo vai absorver. Bom, Isso tem impactado de fato no negócio de vocês ou não? a gente não conseguiu, Eu não consigo atribuir a isso, não. não consegui relacionar a caneta ao faturamento. Vamos colocar assim. Até porque o ticket médio é o termômetro para isso. Tem Sim, mantido um nível, né? A gente tem mantido. conseguido E ainda perceber. aumentou um pouco, né? Sim. O que a gente percebeu foram outras questões. Esse ano tá um pouco diferente, mas eu não consigo atribuir a questão das canetas. Não foi o ticket médio que caiu. Realmente, a gente vê que não tem mais um padrão ali de segunda era bom, terça era menos, quarto menos, aí quinta melhorava. Hoje tá meio Tá tudo maluco. misturado. Hoje segunda pode ser ruim, aí terça já ser bom, aí a gente manda fazer pouca comida, no outro dia vai todo mundo, aí a Não gente tem manda nenhuma aumentar. previsibilidade. Não, tá meio sem previsibilidade. Isso é ruim pro nosso tipo de restaurante, que é self-service, né? Muito ruim. Se preparar para essa oscilação não tem como ter preparo. Esse ano a gente está como se a gente estivesse levando uma surra todo dia, matando vários leões, né? Porque não tem mais esse padrão. Vou fazer X de alimentação. O nosso é por quilo, né? Sim, Eu tenho que ter alimentação ali. exato. Aí não dá movimento, eu falo, diminui a comida. Aí o dia que eu falo diminui a comida, resolve Rio Branco Resolve todo todo almoçar. mundo. Então fica bem complicado. Bem difícil. Mas como a minha pegada sempre foi naturalismo, uma comida mais saudável E e muita muita opção de salada, muita opção de então, o salada. Monjaro não interferiu ali na nossa alimentação, não é à la carte, é quilo, você tem aí 30 e tantas saladas para escolher por dia, né? E muita proteína, eu tenho todas as proteínas todos os dias, e tenho ela com molho e sem molho também. Então, para quem quiser, quem estiver tomando Monjaro, o melhor lugar deve ser lá, né? Eu como salada e proteína, salada e proteína. Eu sou suspeito em dizer, não que eu esteja usando a canetinha, estou um pouco acima do peso, mas eu almoço praticamente todos os dias lá e deixo meu honorário praticamente todo lá, Não. mensalmente. Gostaríamos. Mas assim, é normal que a gente enjoe da comida, você não coma todos os dias no mesmo restaurante pelo fato de enjoar da comida. E eu não vejo isso lá. Eu queria saber do segredo, falar aqui o segredo que vocês têm para que tenham essas pessoas comendo todos os dias sem ter essa sensação de enjoo. Certo. Eu acho que o segredo é não ter tanto condimento na comida, tanto tempero. É uma comida feita à base de alho e sal. 42 anos fazendo de uma maneira Coisa mais natural sem possível. usar, sei lá, sazon, é. caldo de galinha, de carne, esses artificiais, sem usar também muitos condimentos, né? A gente sabe que a nossa culinária aqui do Acre, ela é bem condimentada, né? A gente usa bastante temperos, pimenta, dedo de moça, coentro, essas coisas assim. Eu, particularmente, sou do Acre, eu gosto, né? Mas a gente sabe que o nosso restaurante, ele tem muita gente que
não é daqui, muita gente que veio de fora e acaba gostando de lá justamente porque a gente não tem muitos elementos com esse tempero. Lógico que quando a gente faz as comidas regionais, aí a gente coloca o ceviche, né? O risoto O de tambaqui, que pato, o é... tambaqui, e aí a gente coloca. Mas o padrão mesmo é uma comida assim mais neutra, né? Neutro. Alho e sal, gostosa, temperada, mais neutra, sem muito condimento. Eu acho que Pouco isso, óleo. Pouco óleo eu também. acho que isso é muito bom para que é isso que faz com que a pessoa não enjoe, né? Eu costumo dizer assim, que tem gente que fala assim, não vou... Às vezes eu estou precisando de alguém para trabalhar e a pessoa, não quero trabalhar lá não, que lá a comida é muito difícil. É o contrário, é a mais fácil do planeta. Eu te ensino ali a cozinhar em 1 minuto, né? Porque não é para complicar. Não complique, não sai colocando cominho, não sei o quê, açafrão, nada disso. É o jeito que a pessoa cozinha na casa dela, só que em maior quantidade. E bem assim, com os critérios de higiene, vigilância sanitária bem altos, assim. Muito bem. E então já está aqui a fórmula do sucesso para quem quer copiar, né? Porque tem muita gente que gosta de copiar coisas boas. Hoje no Brasil a gente vê disso. Então, fonte de inspiração já tivemos aqui. E como ficar 42 anos bem no mercado, alimentando bem a população e entregando produtos de qualidade. Mas, Denise, assim, hoje vocês trabalham com o público A, B. Muitas pessoas acreditam que não devem consumir o alimento de vocês, mas vocês têm alimentos acessíveis. Tem. E qual é a dificuldade que vocês têm enfrentado em acessar esses outros públicos, C, D, E? Porque vocês têm preço condizente com a concorrência, principalmente nos aplicativos, né? O que a gente tem enfrentado de dificuldade? Porque tem um ponto positivo. Você pega uma galera boa para trabalhar, mas tem esse ponto negativo de ter aquela fama de que é caro e que não é. Como que vocês têm enfrentado isso? Tem sido muito difícil, porque eu fui fazer uma pesquisa sobre valor de quilo na cidade e nesse dia eu até fiquei espantada, eu descobri que os restaurantes que são mais ou menos páreos com o meu eram mais caros do que o meu, né? Porque lá é quilo, o ticket médio está quanto, Gabriela, mais ou menos? Era 32, subiu para... Era 32, 49, subiu para acho. 40 e poucos, porque as coisas subiram Sim, demais. sim. Nós temos, por exemplo, pacotes de festa muito mais baratos do que muita gente na cidade oferece. E Eu acho que é a assim, fama mesmo. Eu acho que a as gente pessoas não pegou nos essa procuram fama. por medo de ser caro, né? E Medo não paga de... nada, né? Para ter um orçamento. Na Não, verdade, não. orçamento de festa não paga nada. Quem quiser, inclusive, pode mandar mensagem. E com relação ao almoço, é self-service, né? Então, assim, tem lá o preço do quilo. Lógico, se a pessoa for lá, ela vai ver quanto que é o valor do quilo. Se ela comer 1 quilo, lógico, ela vai pagar muito mais. A pessoa para Mas comer 1 quilo é muita come 1 coisa. quilo, né? Principalmente mulher. Então, assim, dá para todo mundo ir lá, dá para experimentar, para ir, se não der, para ir todo dia, né? Talvez não dê, mas dá para ir lá. Mas eu acho que é a fama, e como a gente se preocupa também muito com o conforto, a gente está cada vez mais... Ambientação. A ambientação, tá cuidando disso, então a gente faz tornar tudo mais confortável, as pessoas tendem a achar que é muito mais caro do que de fato Só porque é muito bonito. Só porque é muito Mas não tem bonito, nada a muito bem ver. cuidado, o atendimento é muito bom, os garçons, então as pessoas acham que é muito mais caro do que de fato é, né? Eu vou te dar um exemplo de ontem. Ontem a gente fechou, infelizmente, e eu tive que pedir uma marmita fora para uma pessoa que estava lá na minha casa. E eu paguei R$ 48 da marmita. A minha é 35, 39, entendeu? Dependendo do ingrediente. Não, que você escolhe. O dia que tem risoto, pode escolher o que você quiser. Então, assim, às vezes a pessoa coloca na cabeça que não pode pisar ali, que vai deixar Não o abre nem o rim, aplicativo para procurar que vocês, vai porque já pagar acha que vai o ser olho muito da caro. cara, mas às vezes não. Né? Exatamente. E nesse ponto, Denise, dando sequência a esse assunto de caro ou barato, a gente tem tido um agravante, principalmente para a questão de custos, né? A gente tem enfrentado uma inflação severa dos alimentos, que às vezes as pessoas não conseguem compreender,
mas de vez em quando tem que fazer um ajuste no preço, porque Sim. não está condizente com o mercado, né? E os restaurantes Aquilo em especial. Como que vocês têm enfrentado essa dificuldade da inflação para manter o equilíbrio da venda e o equilíbrio também dos custos, porque todo mundo trabalha para ter lucro. E como é que vocês têm enfrentado essa Na dificuldade? verdade, se a gente fosse repassar todos os custos, a gente teria que aumentar muito mais o nosso quilo, né? Então, a gente tenta segurar, né, um pouco, aumenta um tanto, né? Porque também, Não tem senão não jeito. tem jeito, a gente aumenta um pouco, mas tenta segurar e tenta economizar, tenta ganhar na compra, tenta controlar mais o estoque para não ter tanta perda, porque às vezes muito dinheiro se vai no desperdício. Aí entra essa questão de que tem dia que o restaurante está cheio, tem dia que não está e tudo. A gente tem que trabalhar, equilibrar com isso. Mas eu acho que é nessa questão de comprar melhor, né? Aumentar um pouco, sem repassar tudo, porque se repassar tudo, Ninguém vai ninguém consumir. aguenta. E infelizmente, nesse momento, diminui o lucro, né? Aumenta, diminui o lucro, né? Corta gastos onde tem que Corta cortar. gastos, diminui o lucro, né? A margem de lucro de restaurante não é muito alta, né? Tem setores que é bem maior, né? Sim. Mas de restaurante não é muito. A gente diminui um pouco para manter ali, né? Quando as Também coisas tem derem uma melhorada. Tem um outro truque. Existem receitas deliciosas para quem sabe cozinhar, né? Exato. Deliciosas que gastam menos, Uhum. entendeu? Assim, como é que eu te explico? Não, às vezes você consegue fazer o prato regional, que eu admiro muito que vocês fazem lá, que seria o tambaqui, que eu acho que é a peça fundamental Sim. regional que vocês têm lá. Pessoal Acredito que é muito diferente você fazer um bacalhau. O custo é diferente, né? Sim, mas existe assim, frangos O de hoje estava muito sensacional. gostosos. Então, Eu hoje, por perdi o exemplo, frango de hoje. Nossa, tava ele estava maravilhoso. tão bom que eu levei um susto, porque eu mandei fazer em homenagem a Gabriela, Perfeito. que era aniversário dela, e quando eu fui me servir, já não tinha mais, ela não tinha se servido. Puxa, Aí vida. Não, eu fui mas lá e ainda falei, teve lá, corre. fizeram mais um pouco. Hoje eu fiz um frango, uma novidade, eu sempre troco o cardápio, eu fiz uma novidade que é um frango com um creme de milho diferente, Sim. que não é caro, estava maravilhoso. Muito Então, bom. quando a coisa aperta mesmo, a gente vai para o escritório, chama a cozinheira e vamos aqui mudar um cardápio e dar um jeito de melhorar isso aí, né? Existem várias maneiras, mas que a gente tem apanhado, tem. Tem que refazer, Então a reformular. gente vai lá na cozinha, ver se tem alguma coisa que tem mais, que tá sobrando. Por exemplo, o nosso filé, a gente não usa a cabeça do filé para fazer os Filé grelhado. os filé grelhado, né? Então, tira a cabeça, faz o filé grelhado. Aí, às vezes, tá lá um monte de cabeça. O que é que a gente vai fazer com isso? E aí tem várias receitas que dá para fazer com a cabeça, né? Uns Eu picadinhos, faço um um picadinho de estrogonofe. cabeça com shoyu e legumes. Então, que tem um muito monte de bom. receita que dá para fazer com isso. Tua mercadoria não fica lá parada, ou seja, tu não perde dinheiro, né? Exato. E também, aliás, o dinheiro tá lá parado, Diferente se se fosse tiver, à la né? carte, né? Que você tem que servir. A la carte Não tem como. é diferente. Mas a la carte, nesse quesito, é bem melhor, né? Porque a pessoa chega, pede, o você controle faz, você né? Você faz. não tem perda. Exato. Você não tem E aí a perda. gente está tendo agora uma dificuldade de insumos, né, em falta na cidade e tudo mais, Tá. e aí tem um lado positivo, outro negativo, mas um ponto que você abordou da cozinheira, Denise. Você está há 42 anos no mercado, tem muitas pessoas que têm mais de 10 anos com você ali, ou não. Tem. Como é que você faz, qual é a dinâmica que você utiliza para fidelizar essas pessoas com você, porque lidar com o ser humano é uma situação muito complicada. E você, como empreendedora, tem conseguido êxito nesse ponto. Vejo que seus funcionários gostam de você demais, seus colaboradores, né, como o Bruno gosta de falar, gostam demais de trabalhar com você. Qual é a receita para essa dinâmica dar certo? Agora você me apertou. Eu tenho pessoa que trabalha. O Zeca vai aposentar, o único emprego que ele teve foi comigo. A Zita é aposentada. Aposentada com um único O emprego único lá. emprego foi lá comigo.
E assim, A Zita tá lá há 40 o anos. que 40 anos? 40. o que que eu Nossa. descobri nesses 40 anos ali dentro? Quando eu nasci, ela já tava lá. Puxa. A Zita, que é minha cozinheira, ela tipo, os meus filhos são os filhos dela, os meus netos são os netos dela e vice-versa, né? Uhum. E o que que eu descobri ao longo desses anos, né? Que é muito difícil você chegar nessa conclusão que você está perguntando. Eu descobri que os colaboradores, eles gostam de limites. Se você tiver alguma coisa, um comércio, alguma coisa, e não tiver regra e não tiver limite, eles vão acabar saindo, né? Então, quando eu estou viajando, que a Gabriela está viajando também, quando a gente chega, elas olham para a gente e falam, eu estava louca para você chegar. Elas ficam doidas pra gente. E não é falsidade, eu sei que não é falsidade. Por quê? O que elas sentem falta? De limite, de regra, sabe? Uma coisa para dar certo, ela tem que ter as regras, né? Então a gente faz uma reunião, coloca todas as regras. Elas assinam aquilo ali, é regra da empresa. Se não cumprir, vai ter uma advertência, Exato. certo? E eu descobri isso porque eu também tenho uma experiência com pessoas que lidam com comércio e não têm as regras. O colaborador, ele é muito, eu sou muito amiga deles, eu faço o que for preciso por eles, da porta para fora. Porque enquanto estiver lá dentro, eles têm que cumprir aquelas regras ali, E ela é brava. né? Eu sou brava, mas assim, eu sou brava, mas não sou Com grossa. razão. Com razão. Não, com razão, eu sou com razão. brava, mas eu não sou uma pessoa que ofendo as pessoas. Ela é- Eu não não. falo palavrão, eu não xingo de burro, eu não faço nada disso. É uma braveza, assim, tipo, é Normal, assim, de cobrança pronto, dura, de né? Cobrança. cobrança. Ela Ser dura cobra. na cobrança. E aí, a Gabriela, quando era mais nova, que ela estava começando, ela falava assim, eu falava, vou demitir essa pessoa. Ela falava assim, me fala a hora que eu vou sair do escritório. Aí, Por eu favor. falava assim, como é que você vai tomar conta disso? Que você não tem coragem de Eu falei demitir que ia alguém? contratar alguém só pra Ela demitir. falou que- Existe esse serviço. Existe. Existe esse Eu faria serviço. isso com a maior E o tranquilidade. Rodrigo... Você demitiria as pessoas? Sim. Então, se eu precisar, eu vou chamar meu Pode me contador. pode me chamar que eu Então, faço com o e maior o prazer. Rodrigo, meu filho, ele fala assim, você não vai demitir ninguém não, porque ele fica muito sentado lá pagando conta. Aham. Você não vai, eu vou sair. Eu falei, calma, menino, pode ficar aí. Tem coisa que para mim é normal, né? Não é uma grosseria, é apenas um desligamento ali. É uma ruptura normal, como um término de um Tem relacionamento. gente que acha né? que eu sofria, Mas mas eu eu tenho sentimento, eu eu acho- sofro, mas eu tenho que fazer Mas aquilo. quando foi demitir a primeira vez, não sofreu? Acho que não. Ah, é Eu acho verdade. que eu Ela era tinha pior. 9 anos. 9 anos de Olha. idade, ela demitiu a funcionária da É casa da minha verdade. avó. A mamãe Ela não sofreu. contou que eu mandei a menina que trabalhava lá na mamãe embora. Uhum. E depois eu fiquei fingindo para a mamãe que eu falava, mãe, ela não vem mais. Eu tô A com mamãe falava pressentimento assim, de que ela não vem aí a mais. Ela mamãe tinha falava mandado assim, mas por embora. que você está falando isso? Eu falo assim, não sei, tô sentindo uma coisa aqui. Isso com 9 anos. E eu tinha Sim. mandado a moça embora mesmo, falei para ela não voltar, mas era grave, era um pouco grave. Aham. E eu não contei para mamãe e papai, e eu demiti a moça e comecei cedo, né? Vocês têm uma pegada da psicologia, né? Você acha Eu que sou isso Minha mãe é influenciou? psicóloga. Então, influencia Mas também aos ou você 9 acha que anos não? Muito. Eu sou psicóloga, eu estudo muito psicologia, eu faço uns cursos que chamam Eneagrama, que você... como é que fala, Gabriela? Gabriela também já fez. Estuda a personalidade Estuda das a pessoas. personalidade das pessoas. Então, tem tipo de pessoa que você não pode colocar em contato com o público, eles não gostam de gente. Então, você tem que ter essa pegada para Pra saber entender a aonde... vaga de cada um. Aonde Isso, você vai que vai ficar colocar? melhor cada Fala, não, pessoa, essa pessoa né? não gosta de gente, ela vai odiar ser garçom, ser alguma coisa aqui. Então, a gente usa a psicologia, mistura com jeitinho especial, mistura que eles acham que eu sou a mãe deles, né? Então, E às vezes também a gente se surpreende. Às vezes vai cobrir a folga de alguém e a gente descobre um talento. Na pandemia, minha mãe descobriu ótimos faxineiros. muito, Como pode, né? Né? muito. Então, assim, a gente vai descobrindo também. Às vezes a pessoa pode até ser ruim em um lugar, mas talvez ela esteja no lugar errado, né? Exato. E aquele E pode dom ser dela... também que dentro da tua empresa, ela não seja boa e às vezes ela vai pra tua empresa e lá ela seja excelente, né? eu descobri uma lá que era da folha de pagamento, que ela é fenomenal no marketing. Então, mesmo? aí ela tava no lugar errado. Não, né? ainda está, mas... Ainda tá. Eu descobri um agora, o marketing, o César, você viu a Não, postagem? não vi O ainda. César é o maior Nossa, o blogueiro César que nasceu tem. para ser blogueiro. Será? Falei, agora Olha aí. toda vez que eu for falar, você vai ficar do meu Será que ele vai lado. bater a Gabriela aí nas Acho que vai. visualizações?
Pois é, e, assim, ó, a gente vê que a dinâmica de trabalho ela é muito interessante, Gabriela Denise. E essa questão da psicologia, principalmente, o demitir pessoas que a gente levantou aqui, eu faço isso, eu não vou dizer com prazer, porque isso não é prazer, é o que tem que ser feito. Mas com tranquilidade. Porque muitos estudos aí apontam que você tem que dar feedback para a pessoa, que você... Eu ainda não demiti ninguém, confesso. Vai demitir Mas uma hora. já teve gente que eu falei, mãe, chegou Não a tem hora dessa condição. pessoa. Mas não cheguei a ser eu que fizesse. Mas se fosse o caso, talvez no caso dessa pessoa eu conseguisse, porque tinham muitos elementos. O que eu tenho dificuldade é demitir só porque, sei lá, não se enquadrou na empresa, mas é uma pessoa boa, sabe? E aí Tem gente que dá pra gente recuperar, né? Então, mas tem pessoas que não. A A nossa- teoria hoje em dia é que é melhor você recuperar do que mandar embora e contratar outro, né? Então, assim, às vezes mandar embora assim só porque, sei lá, não se enquadrou no perfil da empresa, mas não fez nada grave, né? Não desrespeitou nada, só não deu certo ali naquele. Essa demissão eu acho muito difícil. Agora, se tiver elementos, aí eu conseguiria chegar e falar: olha, não dá, isso. Às vezes a pessoa até já sabe o que fez, ou se eu precisar falar, eu falo: olha, isso não tá dentro das regras da nossa empresa e tal. Uhum. Então, vou dar baixa da sua carteira, ok. Isso aí talvez fosse mais fácil. Agora, já teve situação que teve que mandar a gente embora só porque não tava ali muito dando certo, né? Já aconteceu comigo, por exemplo, ó, minha equipe tem um perfil bem jovem, né? Aham. Eu não tenho preconceito com quem tem mais idade, mas não se adapta ao modelo de trabalho. Pois eu quero só Não quem dá. tem idade. Eu quero Então- contratar 40 para cima, Então, 40 mais. Cada empresa tem um perfil. Aí, se você botar um jovem dentro da sua equipe, talvez não dê certo. Não dá. Então, Pelo menos não lá dentro da cozinha, não dá. é essa dinâmica que aí você às vezes vai demitir essa pessoa, você não tem nada que... Quando não tem nada para falar, é muito ruim. Mas, É gente, eu muito confesso complicado. que para demitir tem que ter uma certa frieza. Eu já passei por tanta situação que, se eu fosse contar caso aqui, a gente ia ficar até amanhã aqui. Mas tem que ser frio. Chegou um colaborador meu, e ele chegou para trabalhar e ele não fez nada, ele não fazia nada, ele ficava só sentado no sofá. Aí as outras meninas falavam assim: fulano, na hora que a dona Denise chegar e ver que você está aí sentado nesse sofá e não fez o seu serviço, olha como é que isso tá tudo imundo. E ele: não vou fazer nada, vou ficar aqui. E ele falou: eu vou esperar ela chegar. E quando ele chegou, a Gabriela não estava nesse dia, que estava você e a Bruna. Quando eu cheguei, ele foi lá no meu escritório. Ele pegou e falou foi, assim: tá. eu vou denunciar a senhora para o Ministério Público. Eu falei assim: mas por causa de quê? Então, aquela frieza, sabe? Eu falei: mas por causa de quê? Ah, porque isso, porque aquilo. Trabalho escravo, Eu que falei: não sei o mas quê. você está pedindo demissão? Escravo no sofá. Escravo. Não, e eu falava assim: você está pedindo demissão? Ele falava: não estou pedindo demissão. Mas como assim? Você vai me denunciar? Você não trabalhou hoje. Você ficou no sofá, você chegou aqui e disse que vai me denunciar, então você não quer mais trabalhar aqui. Ele falava: não estou pedindo demissão. Você tem que ser frio, você não pode. Levar as coisas pro Porque a coração, vontade né? que você tem é de dar um ataque mesmo, sabe? Porque depois eu descobri que ele bebia e que nesse dia ele estava bêbado, dá vontade de falar um monte de coisa, né? Sim. Mas, assim, as situações que a gente passa nessa hora, você tem que botar a máscara da frieza. E principalmente, ó, tive um episódio recente que a minha colaboradora falou que normalmente eu tenho passado, né? E ela falou: ó, essa eu não quero tratar, se você puder fazer, faça. Não, pode, tudo bem, senta aí. Aí eu chamei a pessoa, sentei. Você vai dar feedback pra ela? Eu falei: não sou pai de ninguém. Então, assim, se a pessoa já teve vários feedbacks e não ajeitou, eu não tenho como ensiná-la. Então, eu disse que não estava mais dando certo, agradeci, vida que segue. E eu não lembro de ter nenhum ex-funcionário inimigo, assim, pelo fato de ter demitido e tudo mais. Tem de outras coisas, mas não de ser desligado da empresa, né? Então, assim, essa dinâmica eu acredito que o funcionário já saiba também que faz parte. Ser demitido e ser admitido. Então, tenho mas que a lembrar Gabriela vai disso. conseguir, ela vai entender com o tempo aí, ela vai conseguir desenrolar isso, porque Vai. você já... Às vezes minha mãe fala que quer parar de trabalhar e eu digo pra ela que eu não sei ficar sozinha ainda, que eu não aprendi tudo. Você já terminou lá quando era jovem, alguma vez com algum namorado? Já. Então é a mesma coisa.
Não, É a mesma coisa. Porque você não quer se explicar muito e aí você vai pegar e vai falar, olha, não tá Você dando acredita certo. que eu já pedi para Sabrina para demitir 2 pessoas, porque eu não viu? ia estar Ela anda. aqui? É porque agora, E com o ela passar dos demitiu. anos, Pois ela anda é. ficando mais frouxa. Por causa do tempo, É né? lógico que eu tenho sentimento, eu acho ruim, né? Mas Mas fazer o quê, né? eu vi uma entrevista, eu não lembro de quem, que é a mesma coisa que a gente faz todos os dias. Você não tem que, às vezes, ir fazer xixi, então é o trâmite. Não é ser frio esse ponto, mas faz parte. Alguém tem que porque fazer esse trabalho, um né? tomate podre apodrece o resto, eu sei que isso é verdade, então você Tem precisa que tomar a decisão quanto antes. cortar com algumas pessoas mesmo, sabe? Exatamente. Mas, Denise, o papo é maravilhoso, tá muito bom aqui a gente falando desses temas, mas como sua entrevista é com sua filha, eu fiz uma recente também, e a maior dificuldade dos pais é de fazer com que os filhos passem a gostar e dar continuidade ao seu serviço. E a maior frustração dos pais é não ter esse acompanhamento. Eu posso dizer que você é uma pessoa que conseguiu alcançar esse objetivo e é feliz. Não, na verdade, eu vou falar, então. Ah, então fala. Eu vou falar. Foi muito difícil eu convencer ela de que eu queria tomar conta da empresa. Poxa, então foi o inverso. Foi o inverso. Acho que foi Poxa. a única vez que eu vi também ser o inverso, que geralmente os pais querem alguém. Meus pais não queriam de jeito nenhum. Eu me formei em direito e minha mãe queria que eu fosse juíza. Na verdade, ela fala juíza, mas Qualquer coisa relacionada ao direito. Só que formou em direito, na cabeça dela só existia ser juíza, assim. Então, eu ia ser juíza. E aí, me formei em direito, gostei muito da faculdade, achei muito proveitosa. Levo muitas coisas, trago algumas coisas até hoje, isso dá muita segurança, assim, jurídica, e minha mãe fica se tremendo se chegar alguma coisa judicial lá, ela já se treme. E eu já sou mais tranquila para isso. Mas eu tive que convencer muito a ela de que eu queria trabalhar na empresa. Eu tinha um cargo no Ministério Público Federal, era um cargo bom, que ganhava bem, mas ou eu iria ficar ali para sempre, ganhando aquilo ali e tudo, mas eu não almejava ser uma procuradora, eu não almejava ser promotora e muito menos juíza, que era o que ela queria muito que eu fosse. Sim. Né? A frustração foi ao contrário, tá? Ela queria muito que eu fosse. Não, momentânea a frustração. Momentânea. E aí. Eu acredito que não tenha mais isso. E eles sempre foram empresários. Então, eles. Tudo bem, ela já trabalhou em banco, né? Já foi funcionária, mas acho que ela esqueceu muito como é. Mas eu chegava em casa muito mal, eu chegava acabada, como se eu tivesse trabalhado mais de 24 horas. Tinha dias que eu chegava sugada, e ela, como empresária, que empresário trabalha 24 horas todos os dias, a escala 7x7, enfim, não tem, igual ela falou, se estiver aqui em Rio Branco, ela vai lá para o restaurante, né? Então, ela via isso e ela meio que não queria isso para mim. Ela queria que eu tivesse estabilidade, que eu tivesse meus momentos de folga, e eles não queriam. Eu falava, mãe, quero sair do MPF, quero trabalhar no... Não, de jeito nenhum. Você sabe o que é trabalhar todos os dias, não ter folga, não sei o quê, e tudo que era ruim, ela me falava todos os dias. Tudo. Então, ela começou a me passar só as tragédias. Não queria te incentivar. Não, mas aliás, ela me desincentivou de todas as maneiras que ela podia. Todo dia ela chegava para contar uma tragédia. Tá vendo o que eu passo? Você não passa por isso, porque você sai lá do seu trabalho, você saiu, acabou, os problemas não vão para casa com você. E aí eu lembro um dia que... E às vezes eu ficava com raiva, porque eu trabalhava horário corrido, então eu trabalhava só 7 horas diárias. Sim. Né? Só porque essas 7 horas pesavam sugava 24. toda a minha vida. E ela chegava em casa, eu tava morta lá assim. Aí ela falava, tá cansada de quê? Aí eu falava, ai, tô muito... Ela, ai, queria eu trabalhar só até 2 horas da tarde. E aí... Mas ela não entendia a frustração de você trabalhar num local que não se sentia bem. Então isso pesa muito mais. Não, na verdade eu gostei durante um tempo, mas depois começou a ser muito pesado e eu comecei a ter mais crise de enxaqueca, comecei a ficar mais doente. Comecei a ficar doente. Direto eu tava doente. Minha imunidade, né, tava muito baixa. E aí, um belo dia,
E depois eu falava, mãe, eu quero ir trabalhar no pão de queijo. Mãe, deixa eu fazer, arruma alguma coisa lá dentro da empresa para eu fazer. Eu quero fazer tal coisa. Me arruma. Não, porque não sei o quê, você não sabe, continua lá, continua lá, continua lá. Até um dia que eu falei, eu vou sair. E se não quiser que eu trabalhe na empresa, tudo Tudo bem, eu bem. vou ser herdeira, eu vou ficar em casa. Ótimo, melhor profissão. Eu falei, eu tô tentando trabalhar, né? Mas se não quiser, falei, eu vou sair, eu já decidi, eu vou sair. E se não tiver nada na empresa para mim, eu fico em casa. Aí apareceu rapidinho, apareceu coisa para mim. Que o chefe dela naquela época, que eu não tô lembrando mais quem era, Eu lembro. ele foi lá no restaurante falar para mim, pro Atos, e dar parabéns Olha pela que coisa boa. coragem Ele gostava dela. muito de mim. Ele gostava muito. E gostava tanto que ele pedia muitas coisas para mim o tempo todo. E, enfim. E eu já estava sobrecarregada, eu já estava doente, enfim, não era aquilo que eu queria, né? Acho que não Sim. era o meu caminho. Sim. E E você aí- acha que agora você se encontrou ou não? Então, aí que tá. Eu fui trabalhar lá e por mais que seja como ela fala, realmente, você... esses dias eu parei para pensar. Uma amiga minha me perguntou assim, tu tira quantos dias de férias por ano? Aí eu falei assim, eu tiro os dias que eu viajo e eu ainda levo os boletos para pagar, E né? são 10. Eu falei, eu viajo 10 dias. Ela, caramba. E ela me fez essa pergunta e eu nunca parei para pensar nisso. Eu só tiro esses 10 dias, sendo que eu vou com 3 filhos, né? Aí eu não tiro férias, né? Mas enfim, do trabalho eu tiro. E realmente são só esses 10 dias, porque se a gente tá aqui no dia do jogo. Tem gente mandando mensagem, querendo orçamento. Eu não acho ruim, viu? Só que fique bem claro aí pro pessoal de casa que eu não acho ruim, não. Pode me mandar mensagem qualquer hora, eu respondo quando der. Mas o que eu quero dizer realmente você fica ali 24 horas... Tá online o tempo Tá todo. online, ligado o tempo No todo. trabalho. Mas, para ter uma ideia de como eu estava sufocada no meu outro trabalho, eu fiquei tão feliz quando eu pude trabalhar na empresa e quando eu vi, porque por mais que a gente trabalhe 24 horas, a gente tem um pouco mais de liberdade, um pouco mais de flexibilidade. Você consegue levar seu filho Eu consigo levar meu filho na natação, mas enquanto as pessoas dormem, às vezes eu tô trabalhando, fazendo festa, fazendo orçamento, entendeu? Mas eu consigo buscar eles na escola. Você tem enxerga gente que que tem não mais consegue. parte positiva do que Pra negativa mim, para sim. você. Pro meu estilo de vida, sim. Então, para mim, tem mais parte negativa, eu consigo fazer, ou mais partes positivas, eu consigo fazer os meus horários e consigo trabalhar numa empresa que é muito boa, né? Que é muito legal, que foi criada com muito carinho, que tem uma parte tão bonita na sociedade, né? Que alimenta pessoas, que também realiza sonho das pessoas. E quando eu entrei na empresa, eu trabalhava só com formaturas e eu realmente me encontrei nisso. Eu amo ainda fazer festa de formatura. Eu amei essa parte de organizar tudo, de ver, igual foi o estilo da tua festa, Sim. né? Que eu organizei tudo, a parte de banda, de comida, de decoração, organizei tudo lá dentro de um único orçamento, né? Para você não ter que ficar indo de um por um. Porque é péssimo para pessoa que não entende nada ter que ficar Então, indo. eu gostei muito disso, adoro ir para as formaturas e ver ali tudo que você fez concretizando, dá uma satisfação muito grande. E aí, aos poucos, eu fui vendo que ela foi... Vou viajar! Aí teve ano passado, queria ficar viajando o ano todinho. Olha aí que coisa boa. Chegava, passava 7 dias aqui, ia Mas essa é a viajar de parte novo. boa. Você vai ter mais pra frente 3 para dar em sequência você E tirar aí férias. foi quando eu comecei a me inserir mais nas outras partes também, ali dentro da empresa, mas um volume muito grande ainda, deixa ali nas mãos dela, para ela não achar que eu já tô apta para fazer tudo. Porque sabe Não, qual que para é ela o não mais- achar que eu já tô apta para tudo e falar, não, eu vou me Deixa tudo aposentar comigo. agora. Quando ela viaja, ela fala, não vou mais voltar, não. Aí eu falo, não, pelo amor de Deus. Sabe qual que é o mais trabalhoso? É o restaurante. Restaurante realmente ele dá muito trabalho. E eu pensava que eram as festas, porque... É muito Não, menos restaurante dá trabalho, muito trabalho. eu fazer uma festa para 5.000 pessoas do que tocar o restaurante. Eu até comentei com o Bruno É uma porque vez... o restaurante, se ele não for muito
bem administrado, Ele dá prejuízo. ele dá prejuízo. E é aí que muita gente Que é acha, um ramo muito nossa, delicado. eles vivem muito bem, nossa, vamos abrir um restaurante, né? Não é assim, Aham. não. E ali, restaurante tem uma margenzinha muito pequena, que se você não trabalhar muito direitinho, se não tiver um contador assim Opa, também, obrigado. um contador bom aí para te dar esse auxílio, tua empresa, às vezes o teu restaurante tá cheio, tá lotado, e você não tá tendo prejuízo. resultado. Você tá Exato. tendo prejuízo. Eu falei a respeito da festa porque eu comentei com o Bruno uma vez que ele me levou lá de madrugada lá no Maison Borges lá. E aí eu falei, Bruno, seu pai e sua mãe, uma hora dessa, cara, de madrugada aqui trabalhando, ele cara. Podem falar tudo dos meus pais, mas eles trabalham demais. Então, assim, eu sou um pouco preconceituoso com a vida noturna. Trabalho noturno, né? Então, assim, eu acho que tira muito a minha saúde, mas não se aplica para todos, porque tem gente que nasceu para noite. Não se aplica, minha mãe nasceu pra noite. Eu não nasci tanto, tá? Então, assim, minha parte eu vou lá, entrego a festa. Lógico que formatura, essas festas eu fico lá, né? Mas isso é mais esporádico. Mas a minha mãe, ela é totalmente noturna. Minha energia é de noite. Ela pesquisa receita meia-noite. Às vezes eu abro de manhã meu Tudo de Instagram madrugada. ou meu WhatsApp. Ela me mandou fazer isso amanhã. Eu vou ver a hora que ela mandou fazer isso amanhã. É 3 da manhã, Olha 2 aí. da manhã. Ela estuda de madrugada. Então a energia Estuda. dela é Então muito você à já noite. pode denunciá-la ao MP por escravo, trabalho escravo, te mandando mensagem 3 horas da manhã. Exatamente. Eu até falei pra ela uma vez, a gente tem um grupo de colaboradores, eu falei, pelo amor de Deus, dos funcionários lá do Pão de Queijo, né? Eu falei, não manda Não, mas nada. a intenção é que eles olhem no Mas outro não dia. pode. Mas não pode, eu falei pra ela. Cria um grupo com você mesmo, ou entre vocês duas, para que. Eu até mandem as falei pra coisas ela, lá, eu falei, lembrar pro... mãe, não faz isso. Porque assim, às vezes ela manda muito tarde e tem uma outra doida igual ela que tá acordada. Porque responde. quem trabalha lá no restaurante também Já é não tudo, é- já, né? Quem trabalha lá na cozinha tem que Tudo ser do ligado na babado. Então elas são madrugada. tudo ligadas. E aí ela manda mensagem, aí às vezes uma responde. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus. vou Cuidado. dizer que- cuidado, não faz isso. A gente tem que ter o maior cuidado né? Tem que ter possível. o maior cuidado. Mas eu vou botar vocês numa saia justa agora, mudando completamente de assunto. A gente teve uma situação recente que foi de uma portaria do Ministério do Trabalho que desautorizava algumas empresas a abrirem nos feriados. Tinham que ter autorização, né? Eu sou muito crítico a esse tipo de coisa, porque tira a liberdade, principalmente do empresário, de escolha, ele deixar de mandar no seu negócio. Espero que caia, mas a gente tem um setor muito sensível, que é dos alimentos, que são vocês. Então, assim, isso impacta de maneira direta o setor de vocês. O que vocês acham desse tipo de medida e o que não deveria ter um bate-papo melhor antes de fazer esse tipo de coisa com os empresários para decidir uma coisa tão grave? E se a Impacta. gente falar para você que o próprio colaborador, pelo menos o meu, ele não gosta disso? Não, Eles ninguém ficam mais com muita gosta. raiva. Não, mas nem o funcionário nosso não Sim. gosta. Ele Ele não quer ir gosta. trabalhar, ele não quer que fique fechado. Eles são tipo eu. Eles gostam Geralmente disso. a Eles gente... sabem que para ter o retorno deles tem que funcionar. Você sabia que geralmente a gente contrata o meu perfil para estar lá comigo do meu lado? Olha que coisa E boa. parece que elas são tudo mais ou menos do meu perfil. E isso é muito ruim, porque só o empresário que sabe o que é que ele precisa para manter aquela empresa, quantos dias que ele precisa abrir, quanto que ele tem que faturar para aquilo ali ficar em pé. E às vezes Então, um dia só fechado que Você anda seja, vendo já um monte impacta. de gente fechando e fala, nossa, mas aquela pessoa faturava pra caramba. Não, não é assim. Essas medidas que estão sendo impostas, elas vão te comprometendo a ponto de você pensar que vai fechar. Você pensa que vai fechar. Porque vai comprometendo, cada dia é uma medida, cada dia é uma coisa, tem a nova escala, tem um monte de coisa que compromete, né? Então, a gente, igual ela falou, tentar segurar, a gente só fica tentando segurar o tempo todo. Porque a gente vai ter a reforma tributária que está para ser colocada em vigor a partir do ano que vem, que tem todo um planejamento. Não saiu a alíquota ainda, parece que não querem divulgar a alíquota em função da eleição. Isso é péssimo, porque se tem Significa uma que é reforma, alto.
tem que falar logo o que está lá dentro. Então, estão adiando porque vai ter impacto na eleição. Isso é ridículo. Se vai ter impacto é porque é muito alta, né? Exatamente. Então, se é uma coisa negativa, fale logo. Se fosse positiva, também. Então, tem que trabalhar com a verdade. Mas se fosse positiva, já estavam falando, né? E pra gente ver também em quem que vai votar, né? Já que vai ter a medida, né? Exatamente. Então, assim, isso é péssimo para o país, péssimo para os empresários, mas mais péssimo que isso é fazer graça com o dinheiro dos outros. E o governo tem feito isso de maneira constante, né? A gente tem a situação que te compromete muito, que é a escala 6 por... Muito. A mudança da 6 por 1. No momento atual, eu acho que ela é mais prejudicial do que benéfica. Com No certeza. momento atual. É como se eu A gente falasse já assim, tá, eu preciso assim, dos 6 dias para poder continuar em pé. E na questão, né? na verdade, não é que não Se possa ficar só abrir os 6 5, dias. A gente pode abrir, só que a gente vai ter que ter uma escala de funcionários, a gente vai ter que Não, aumentar tem que o nosso dobrar. quadro de funcionários. Isso vai impactar no nosso valor, vai impactar no consumidor final, vai impactar para a empresa. A gente está tentando, como eu falei ainda atrás, que a gente está tentando segurar o custo, mas aí vão ter que, para abrir os 6 dias, tem que ter mais custo. Não. Aí a gente não consegue segurar. Isso vai ser, eu acho que no momento atual, eu não acho que a escala, sei lá, 5 por 2. Poxa, legal, bacana. Quem quiser fazer, Quem ótimo, quiser, que não vai impactar. Mas no momento atual, eu acho que ela não seria interessante. Nós, por exemplo, No temos a momento nossa atual. escala lá. Porque a gente está num período bem crítico Mas o setor economicamente. de restaurantes, ele não se beneficia em nada com isso. Exatamente. Nada. Ó, a gente não pode fazer um comparativo. Eu digo sempre, a pessoa vai falar, você fala isso, você está defendendo porque você é empresário também, quer explorar o trabalhador. Não, calma. A gente não quer explorar O ninguém, não. meu não trabalha 6 por 1, trabalha 5 por 2, é de segunda a sexta, mas porque os órgãos, tudo tá fechado no final de semana, então eu não tenho como trabalhar o final de semana. Agora, eu tenho que olhar, eu não posso olhar só para o meu problema e esquecer o problema dos outros. Eu não posso imaginar que uma lojinha do shopping Quem familiar... sabe num outro cenário, num outro momento econômico, isso seja interessante. É porque agora, com a Que tá economia em baixa, do jeito Não. que tá... E ainda tem um fator agravante, discutir isso em ano eleitoral, Certo. que é o pior, botar uns contra os outros. Então, mas se fosse isso uma é- política a longo prazo de nação, eu acredito que seria um discurso razoável. Sim. O governo está achando que quer fazer isso para o trabalhador, a gente não tem margem para custear isso daí. Sem problema nenhum, vamos abater dos impostos. É isso que eu ia falar. Quer fazer, mas então dá algum benefício para o empresário, diminui algum imposto. Só que toda hora só colocam mais, porque além dos impostos que todo mundo conhece, que a gente paga, tem um monte de ezinho que a gente paga. É CAD, é POC, é não sei o quê. Que Tudo oneram aparece demais. uns Zés assim pra gente. Toda hora aparece um ezinho lá na nossa porta para cobrar alguma coisa. E a inflação que tá aí, que não deixa a gente também, né, Respirar. respirar. A gente vai ter acompanhar. um dado que eu não sabia, né? Vi recente, até por conta da Copa, o pessoal falando como é que tá a Copa. Aí fez o comparativo, como é que é no Marrocos, como que é na Holanda e como que é no Brasil. Quantas horas as empresas têm que trabalhar para pagar o imposto? Então, no Marrocos estava 100 e poucas horas, na Holanda 100 e poucas horas, no Brasil 1.500 e tantas horas. Sério? Eu não vi, não. E essa? Então, tem alguns cálculos que a gente se Grave. acostumou a pagar muito e não ter nada em troca. A gente não tem nada em troca. Toda hora eles querem, ok, escala 6, 5 por 2, beleza. Então, diminui algum imposto? Dá algum benefício pra gente? Porque toda hora É só pancada, né? É só pancada. Uma atrás da outra. Pancada. Mas estamos caminhando para o fim, infelizmente. Denise, o ponto principal aqui, que eu acredito, da sucessão, a Gabriela falou muito a respeito da sucessão aqui, que você não deixa para ela, né? Não deixava, né? Mas você tem todos os filhos encaminhados, que isso é uma felicidade para um pai, acredito. Eu queria ouvir de você, agora a sua versão, o porquê dessa proteção para sua filha, porque assim... ela mencionou que você falou muitas coisas negativas, na intenção dela permanecer no trabalho, só que cada pessoa tem uma forma de pensar e se sente melhor, talvez num trabalho mais difícil, mas Ela se sente queria que eu bem. tivesse mais estabilidade. Então, E ela sabe que a vida do empresário é cruel. é oscilante, né? Mas aí a gente descobre, eu trabalho como contador há 15 anos, a estabilidade que eu vejo de todos os empresários é o quê? Trabalhar.
Então, a estabilidade que existe no... A maioria das pessoas que têm problemas de saúde, que depressão, estão no setor público. Então tem algo errado aí, né? Eu não tenho essa experiência, Então, né? tem algo errado aí. E o que você falou para os seus filhos, encaminhou? A gente ouviu a versão da Gabriela, eu queria ouvir a sua. O que você tinha de planejamento e o que deu de diferente aí nesse caminho? Ou você não tinha planejamento nenhum? Não, assim, eu procurei seguir muito os exemplos do meu pai, sabe? E meu pai dizia assim que ele não ia deixar herança para nós. Meu pai era um advogado de causas previdenciárias e ia gente do Brasil inteiro consultar com ele. Ele era fiscal do atual INSS, ele era professor da Faculdade de Direito, diretor. Então eu procurava seguir Ele era que nem muito. o pai do Cris, né? Cheio de Ele emprego. era um homem muito Muito culto, o inteligente. homem mais inteligente e culto que eu já conheci. Então, o papai falava assim: eu não vou deixar herança para vocês, o que eu vou deixar para vocês são os estudos, então estudem. Então, eu fazia inglês, francês, violão, piano, não sei o quê, corte e costura, eu fazia tudo que era coisa que existia. Eu sei fazer um pouco de tudo. E aí, eu procurei criar os meus filhos sem aquela impressão de que você é rica, você pode fazer o que você quiser, não, é o contrário. Não dava quando queriam, era só no final do ano, no dia de Natal. Criava bem assim direitinho. E a única coisa que eles podiam comprar sem ter o meu não era livro, né, Gabriela? Livro. Ela estava na faculdade, eu uberava, se ela quisesse comprar outra coisa, ela me ligava. Porque ela ficava com o meu cartão, mas ela ligava. Eu falava, Livro estava liberado. livro era liberado. Eu falava, mas não precisa de me ligar para ir na farmácia. O cartão era para farmácia. Depois ela me explicou que era para farmácia também, mas até então Eu falei, o mas cartão era para emergência. não precisa de me ligar. E com isso, eu tenho 3 filhos que têm bem noção assim de economia, de dinheiro, que não pode, dinheiro não aguenta desaforo, né? Até considero ela bem econômica, bem mais do que eu. Tá melhor ela tocar lá, né? Exato. E o Bruno e o Rodrigo foram criados do mesmo jeito. Todos ali querem atualmente tocar o pão de queijo, né? É só organizar isso e ver um cargo para o Rodrigo e tudo, mas o Rodrigo está junto com o Bruno nas conveniências. Então, todos se interessaram por isso. Lógico, a Gabriela tem um sonho, eu criei igual meu pai, ela fez natação, balé, piano, faculdade, inglês, e ela tem o xodó dela é a aula de sapateado que ela dá lá na Alegro. Então, ela é professora de sapateado, que é onde ela faz aquilo que realmente é o sonho dela. Mas o trabalho dela é no restaurante. E eu vou ali conversando com ela o tempo todo. Ó, Gabriela, aconteceu isso e isso lá dentro da cozinha. Eu estou te contando, que é para quando você estiver tocando sozinha, você saber o que você tem que olhar lá. Então, eu venho preparando eles todos. O meu genro também, que é advogado, se interessou, o marido dela. Já não advoga mais, agora Ele já não é faz mais, festa não, também. ele não é mais advogado, e ele faz festa, e eu vou colocando as festas tudo para ele fazer. Aí ele já faz todas as infantis, todas as que são fora dos meus espaços, e parece que ele está bem satisfeito com isso também. E quando precisa, que é festa grande, formatura na Maison, o Rodrigo vai ajudar. Tem a Penélope, que também quer Tá se entrar no ramo, interessando. quer vender pão de queijo, a Penélope. Olha aí. Bom. Daqui a Então, pouco vai estar todo parece mundo. que todos criaram um amor por esse negócio, sabe? Sim. É deles, não é nem meu, porque eu podia ter 3 filhos e nenhum dos 3 querer saber nunca de restaurante. Mesmo porque eles acompanharam ali É porque é um tudo que a ramo gente muito, passa. um ramo muito complicado, né? É, É um ramo muito complicado, difícil. mas ter o interesse de todos isso é trabalhar muito com bom. comida é. É. Eu falava assim para eles, olha a história. Eu falava assim para eles, eu não vou ficar trabalhando para vocês ficarem em casa. Então vocês vão ter dinheiro só se for trabalhar. Com quantos anos você foi? Eu tinha 14 nas O férias. eu Bruno, trabalhava. o Bruno, sabe o que o Bruno fazia quando ele era menor? Ele era de fazer compras junto com o motorista.
E ele lembra, Eu era caixa. e ele lembra que ele carregava o saco no sol. Hoje em dia ele nem pode lembra. mais, né? Que eu acho até meio absurdo. Não mas pode? Não pode colocar menores de 16, né? Pra Mas trabalhar. ela era caixa do tem pão de Mas alguns queijo. eu era mesmo. caixa aos 14 anos, né? Eu Não, hoje entendo. muitas pessoas Vamos fazer fazem. assim, Não, eu a entrevista eles entendo. vão falar, Deus me livre dessa mulher. Não, eu entendo Ela é não louca. poder, porque tem as pessoas que exploram criança e tudo, mas mas eu são meus entendo, filhos, né? eu Mas entendo que Para família não tem exploração. Você vai pegar, por exemplo, eu vendia calcinha para as minhas professoras mas com 9 aí- anos para pagar o lanche da escola. mas Olha. aí É o mesmo? conceito tutelar, você tem que estar lá na escola, tem que estar estudando, tem que estar. Ok, a gente estudava também E tá vivo aí até hoje, O né? Rodrigo era caixa, o Bruno era das compras, a Gabriela já foi caixa, mas depois ela foi morar em Uberaba e o Rodrigo ficou no lugar dela. Mas hoje, se eu falar assim pro Rodrigo, fica no caixa um pouquinho. Não Pra quer. mim, ele fala, eu não, sai Traumatizou. Não, Até eu porque ele é até mais que- tímido, né? Então, É porque ele é muito tímido. Eu lidar até com que o público gosto não é de. o Eu até forte que, dele. até Mas que todos se fica no interessam, caixa. todos. sim. Inclusive, O Bruno, inclusive, eu convidei, ele tem pavor de programa, assim, né? De falar em público e tudo mais, mas ele falou que vai pensar se vem aqui para conversar também a o Bruno respeito. quer empreender, ele quer empreender muito, ele não pensa assim, aquelas coisas que eu pensava, que antes ter um emprego do que empreender, Aham. ele não pensa assim, ele nunca quis ter um emprego, ele quer empreender e quer cada dia montar um negócio e vai indo. Então, e isso é legal porque eu fui recente até num programa que o Jarud criou, que Ideia Braba. Eu fiquei impressionado com a quantidade de jovens com ideias legais, mas sem nenhuma perspectiva. Então, assim, eu acredito que um incentivo ao empreendedorismo é a única saída que a gente tem para o país, porque a nossa geração, Gabriela, foi incentivada pelos pais ao concurso público. É, E já minha pensou mãe- se todo mundo for funcionário assim, público? mas eu fui criada Minha assim. mãe me incentivou muito, mas pela experiência dela, né? De ver que é difícil empreender, que é difícil. Então, assim, no concurso público, você tem ali a estabilidade, né? A tranquilidade de ter o salário no mês todo. A tranquilidade de ter o salário. A gente sentiu muito isso na época da pandemia, né? Porque eu Ninguém tinha um emprego. eu saí, aí, enfim, pouco depois não, mas enfim, aí eu pensava assim, nossa, se fosse na pandemia, Eu teria o meu salário eu certinho. tava lá, faço E show, eu? faço só meu Eu salário. não tinha ia uma pra lá. casa alugada, um aluguel para receber, um nada, sabe, na pandemia. E aí Porque a E vem gente também não iria tinha- receber se fosse para alguém que não Eu fosse do mexia com setor público. festa, se não podia encontrar um com o outro, imagina em várias pessoas. Na época, meu setor era só formaturas. Então, assim, para mim parou tudo. O restaurante ainda ficou fazendo um delivery, Não. mas que não sustentava em absolutamente nada toda. Enfim, Deus. Eu ainda fui montar sustentou. um delivery. E era Que a gente disso não- que é toda essa verdade. família vivia. Nós não Eu ainda tínhamos. fui montar um delivery. O delivery não deu certo. Nos 2 primeiros meses deu prejuízo. Aí eu chamei o consultor financeiro. Falei, eu vou passar álcool nessa sala. Você vem aqui me ajudar porque eu tô para enlouquecer. Aí ele falou, tá dando prejuízo, porque eu queria entrar no mercado e eu resolvi entrar no mercado com um cardápio à la camarão, só camarão. E aí vendia pra caramba. O iFood me deu um prêmio de tanto que vendia. Só que deu iFood pega prejuízo. muito, né? O iFood é O percentual Aí de deu 37%. prejuízo. Aí depois de 3 meses sem ter como pagar a conta, como sobreviver, ele falou, começa tudo de novo. Então você vê, quem nasceu para empreender, ele tem que ter uma força divina especial, que eu acho que é o que eu tenho. É Deus não deixando você cair, não deixando você ficar cansado, não deixando Tropeçou aqui, nada. E levanta de você novo. vai se levantando, porque a gente estava numa situação E muito eu, difícil. como ela complicado. disse que sou mais econômica, eu trabalhei esses anos, né, no Ministério Público, já tinha alguns anos que eu trabalhava também. E sem que ninguém soubesse, eu tinha um dinheiro guardado. Tinha, e ela pagou umas coisas para mim, não, era muita coisa bem acontecendo assim. Mas aí você vê, ó, o tanto que a gente cresceu, né, com os problemas, eu costumo dizer que a gente consegue crescer com problemas. Porque se você ficar navegando só naquela maré ali, você não Mas consegue também observar. tem essa coisa de não querer desistir, né? Também. Porque qualquer pessoa já teria desistido. Eu acredito que todo empreendedor, a principal característica querer dele desistir. é essa perseverança, porque os dias são complicados, todo dia você pensa em desistir, mas no outro vem uma coisa boa que te dá uma
uma sensação boa que você, não, dá para continuar, e aí no outro mês você quer desistir, enfim, é uma tarefa árdua Foi do que a gente empreendedor. descobriu também talentos, né, dos nossos funcionários, porque para manter o delivery a gente não precisava dos garçons, né? A gente precisava das cozinheiras, também nem todas, porque a demanda era bem menor. Precisava de umas pessoas na cozinha e uma só pessoa para ajudar a gente a anotar os pedidos e tudo, enfim. E os outros estavam recebendo, né? Porque o governo, né, deu Deu o auxílio lá. aquele auxílio, né? Eu Enfim. botei para casa e fiquei só com 6. Aham. Então, dos nossos, na época, eu acho que eram 18, a gente ficou com 6 funcionários e os outros. Os E outros em aí casa. tinha um que era um garçom que mandava mensagem: Dona Denise, por favor, deixa eu ir trabalhar. Aí ela, mas vai fazer o que lá? Não tá tendo atendimento ao público. Mas, Dona Denise, eu faço qualquer coisa. E um belo dia minha mãe chegou lá, ele tava escovando As a parede paredes. com escovinha, O melhor assim. faxineiro que eu já vi na Aí minha ela vida. descobriu que ele é um excelente faxineiro, que arruma tudo direitinho, que lava. Aí a gente descobriu agora que ele pinta a parede, que ele faz tudo, enfim. tudo. Agora ele... Caramba, virou... Se mostrou eu os puder, dons assim, dele. falar alguma coisa para finalizar, eu sou muito religiosa, né? E eu tenho... Como diz o Chicão lá, Santa Denise Santa de Calcutá. Denise. Eu presto atenção nos sinais. Então, eu vou contar só como eu sou guiada por Deus e eu Sim. sei enxergar isso. Antes da pandemia, eu fui para São Paulo, no aniversário da minha cunhada. E a minha passagem tinha sido comprada assim, de tal dia era mais barato, então tá, vou ficar lá até dia 12. Eu lembro até o dia 12 de março era o dia que eu tinha que voltar, que era o dia da minha passagem. E eu ia ficar lá uma semana, sem fazer nada. Aí eu procurei lá o que tinha da minha área lá em São Paulo. E eu encontrei lá um negócio que eu nunca tinha ouvido falar, que era só para dono de restaurante. Aí eu fui bater lá, longe. Era o dia inteiro e eu me matriculei nesse trem e fui bater lá. Aí, qual que era os cursos que eu assisti? Só sobre Tudo delivery. sobre delivery. Tudo. Tinha um palestrante que alguém perguntou alguma coisa para ele, o senhor tem restaurante, o senhor tem delivery? Ele falou, não tenho, mas se eu fosse começar hoje, eu já começava pelo delivery. Ele falou desse jeito nessa palestra. E aí ele deu uma aula sobre delivery e minha mãe só anotando. E eu fui mandando para eles, porque eles eram contra o delivery, porque eu já tinha tentado, tinha dado tanto problema que a gente tinha para lá. Porque na verdade Essa a gente daqui já era teve contra. um delivery na época e a funcionária do delivery era eu. E era muito problema. Muito problema. Aí eu fiquei traumatizada do delivery. E aí eu ia mandando para elas, tá vendo? Tô aqui em São Paulo, tô O aqui, tá vendo que tem que montar? A entrega, o cliente me O motoboy ligava, comeu me a comida, levou... E ele Os clientes xingava, xingavam porque muito. até então cada um tinha o seu motoboy próprio, Sim. né? Não tinha esses esquemas de iFood, não sei o que, essas parcerias. E aí minha mãe falava em delivery, eu não, pelo amor Eu de falava Deus. lá e essa aqui respondia, só que você não vai ter, não vamos mais abrir, não sei o quê, tudo nesse Tudo dia. não. E todas as palestras Ela que eu falava, assisti eram vamos sobre ter que fazer delivery. delivery, aí eu nem pensava. Aí eu chego dia 12, eu volto, E e dia quando eu 19, volto, começa essa pandemia. Aí eu precisava de quê? De um delivery. E o que eu atribuo isso? Deus me encaminhando no momento certo, na hora certa, sempre. Que coisa É boa. impressionante as minhas histórias com Deus, porque por que eu fui parar nesse trem que nem era do meu interesse, porque eu não tinha delivery, que só falava de delivery. E o meu clone ainda falando para não fazer, né? E ela falando, você não vai abrir. Mas quem fica ali à frente, a gente pega tanta, assim, escuta tanta coisa, né? As pessoas quando estão com fome, Elas fazem são de muito tudo. cruéis. Tem cliente muito mal educado. Muito A mal impressão que eu educado. tinha, sabe e qual aí era? acaba traumatizando. Lógico que tem também os Pessoas legais. clientes Mas são maravilhosos. minoria, A né? gente tinha a impressão naquela Na época verdade, que as não é que são pessoas... minorias, é que os poucos... Na verdade, a minoria são os mal educados, graças a Deus. Mas esses poucos, eles conseguem... Sabe qual que era a acabar com a impressão que a gente. gente tinha? Que eles que não gostavam da gente, queriam xingar a gente, e descobriram que a gente tinha um delivery. Então, vamos xingar elas. E xingava. Essa daqui, às vezes, até chorava. Era muito triste. Aí a gente fechou o delivery e agora a gente Aí depois não de vai tantas fechar lágrimas mais. derrubadas, ela fala, vamos fazer um delivery. Eu, não. Não, eu acredito que é um trâmite sem volta, né? Sem volta. Então, ter um delivery forte, vou dar exemplo aqui, não vou dar exemplo não, de outros concorrentes aí, que tem muito um delivery forte. bom, que entrega, que é produto de qualidade. Às vezes chegava
vocês como consumidoras sabem, chegar uma marmita lá toda sacudida, você vai comer a comida, você não sabe nem o que é mais, que misturou tudo. Então, ter um padrão de qualidade nesse segmento é muito difícil, porque não depende só de vocês. É muito difícil, porque é lógico que a comida pode ser excelente, mas é lógico que uma comida que você come lá na hora é diferente. Uma pizza, ela nunca vai ser igual pedida em casa. A melhor pizza do planeta. Não tem como. Se você comer lá na hora, que entrega, que coloca na mesa, você come de um jeito. O maior exemplo disso do delivery, eu digo que é a batata. Você pode condicionar no local que for. A batata todas vão chegar murcha. Ela vai murchar, ela não vai ter qualidade. Não é a mesma coisa. Então, assim, não é a mesma coisa. Então, a comida realmente tem que ser de muita qualidade mesmo. Tem que cuidar muito na montagem para que ela chegue muito boa, né? Mas nada se compara a comer no próprio lugar. O nosso negócio é mais físico. Eu não tenho um delivery forte, assim. Mas é uma questão de foco. Mas nós temos clientes muito fiéis. É uma questão... Sinal que gostam da comida. Sim. É uma questão de foco. Eu não parei ainda, nem ela, clientes nem ninguém, para focar no delivery. Legais. Porque na hora que a gente parar para ver como é que funciona direitinho esse iFood, as promoções e tudo, a gente ainda não parou para ver. O iFood é muito complicado. A pessoa tem que saber trabalhar ali, porque a plataforma, como a Gabriela falou, tira muito, né, do empresário. Então ele tem que entender como é que funciona a sistemática ali. Tudo dá mais Indico até fazer um treinamento, porque parece que tem treinamentos aí só de iFood, mais de né? 35%. Então é muito pesado. Mas, Denise, fazendo uma propaganda, até porque vocês são patrocinadoras aqui da gente, né? Então, fazendo uma propaganda que eu acredito que é de grande valia, você recente inaugurou um espaço empresarial lá, um anexo, né, ao restaurante, que julgo extremamente necessário. Tem poucos lugares com esse tipo de ambiente aqui na cidade. Eu queria que você falasse dessa ideia e, principalmente, o público que não tem conhecimento desse espaço e o que pode ser feito lá, porque tem muitas coisas legais que a gente pode fazer, né? Porque a gente já recebia muita gente lá, a gente já tinha muitas reservas, por exemplo, eu vou casar no civil, eu queria fazer uma recepção, chamar meus convidados para ir para lá, e aí a gente montava lá atrás, lá no fundo do restaurante, a gente montava uma mesa para eles, às vezes montava até uma mesinha, colocava um bolo, reunião empresarial, a gente via que na época de confraternização, todo dia era uma empresa que ia para lá, então a gente recebia muitas essas pessoas, né? E aí a gente viu aquele espaço que tinha lá já, porque a varanda já existia, né? Sim. Só que ela não estava sendo ocupada porque não era coberta, né? Aqui muito sol e tudo. A varanda não estava sendo utilizada. Falei, então vamos cobrir, né? E minha mãe resolveu fazer isso. Eu nem gosto de reformar, eu só fico reformando. Acabou uma reforma, ela falou, o que a gente vai fazer agora? E aí ela teve essa ideia de fazer isso. Eu até me surpreendi com o tamanho, que eu achei que fosse ficar bem menor. Cabem umas 45 pessoas. Ficou bem aconchegante. Hoje, não, é 40. Inclusive, cabe 35. Se apertar. Cabe 40 pessoas. Hoje, inclusive, fiz meu aniversário lá, né, no almoço. Chamei umas amigas, umas pessoas especiais. E aí ficou muito legal lá, porque você fica reservado, teve batizado lá, tem festa de empresa, tem aniversário, e não paga nada para reservar. Se tiver livre, né, se você quiser ir lá com a sua empresa, eu quero fazer um almoço aqui de negócio, qualquer reunião que você precise fazer, liga lá, a gente reserva, a pessoa vai se servir lá do buffet, né? Nós temos três propostas, né? Ou se servir do buffet, ir lá pesar e comer lá, ou fazer um preço, tem como fechar um preço por pessoa, a gente faz também, ou uma outra opção que é fazer um buffet só para vocês, naquele dia tem outras comidas, não, mas a gente quer comer x, aí a gente faz uma comida só para lá, né? Então não paga aluguel, ficou bem legal. Atualmente ela tá ficando quase todo dia com alguém. E foi muito bom para as festas também, porque a gente tem feito muita festa infantil lá, muitos 15 anos, então o pessoal dos 15 anos gosta de fazer a boatezinha para os jovens ali, as festas infantis, cabe brinquedo, cabe pula-pula, cabe... Não mistura com... Aí não mistura, aí não fica aquelas crianças tudo correndo no meio do salão, quase derrubando atropelando o garçom. Fica tudo ali. Então, nossa, eu nunca imaginei que o espaço pudesse ser tão bem utilizado. Ele já existia. Exato. A gente não criou o espaço, ele já estava lá.
Tem gente já pedindo para Só fazer do precisava outro ser lado, coberto. na outra varanda, mas é da conveniência. Agora sim, A confusão vai ser esse grande espaço ali, né? foi criado também porque existe uma forte tendência de mercado. As coisas estão mudando muito rapidamente. Então, qual que é a nova tendência agora? É festa cedo. Há 520 e tantas boates no mundo inteiro já fecharam, porque é uma tendência. Os jovens querem ir cedo para as cafeterias, fazer uma baladinha, As conveniências como estão aí. nada muito tarde. E o almoço virou o queridinho assim de comemoração, né? E de reunião empresarial, de tudo que quiser comer na hora do almoço, né? A pessoa já almoça, já faz a reunião. Lá eu vou colocar ainda uma TV para quem quiser passar esses slides, essas coisas, e é uma forte tendência de mercado. Provavelmente essas festas que vão até 5 da manhã e tudo, elas vão acabar. Ótimo, então caminhamos para o fim. Gostaria de deixar o espaço aberto para vocês, o ambiente muito bom. Aconselho todos a irem lá, fazerem suas reservas, porque de fato, comida boa, ambiente bom, tudo maravilhoso. Então eu indico demais a todos vocês e deixo o espaço aberto para as considerações finais. Agradeço demais pela presença de vocês, acredito que tenha sido esclarecedora em todos os pontos, principalmente para dono de restaurante. Então, as dificuldades que vocês têm, familiares, são as mesmas que as outras pessoas têm. A diferença é que muitos não falam, né? Então, fiquem à vontade aí para as considerações de vocês. Então, eu quero te agradecer por essa oportunidade. É a primeira vez também que eu venho assim num bate-papo. E eu te incentivo a fazer com mais pessoas. É um momento que a gente aprende as coisas. Outro dia você pediu para eu assistir e eu gostei demais da conta. Ele não era nem daqui, né? Não, ele veio pelo Sebrae e acabou que deu certo dele vir gravar, inclusive, aqui. Eu achei super interessante e continue fazendo seus podcasts, chamando as pessoas, que serve como aprendizado. Eu sou uma pessoa que gosto muito de aprender, de estudar, de ver palestra, eu fico só estudando mesmo. E principalmente de problemas do dia a dia, né? Que é fundamental. Obrigado. Eu só não entendo de contabilidade, não, tá? mas nem Então, o que a gente por menos isso, fala. contratem um contador, confiem no contador que vocês contratarem, né? Indico aqui o nosso amigo Matheus, que tem ajudado muito a gente a entender melhor dos impostos, dos impactos que a gente tem ali, das formas de empresa que a gente pode ter, e acho que sem você de pagar menos de maneira legal. De pagar menos de maneira legal, né, que é importante, porque sem esse auxílio, né, essa ajuda, como ela falou, ela não entende contabilidade, eu também não. A gente sabe ali da vida prática do restaurante, mas tem nos ajudado muito, porque eu perturbo ele, eu mando mensagem, Matheus, o que é isso? Matheus, não entendi isso, Matheus, explica isso. Teve uma matéria aí que minha mãe já pediu para o Matheus explicar 500 vezes, eu até agora não sei se ela já entendeu. Pior é que eu se pego ela o papel e 501. eu pego a folha, a caneta e eu falo, já não sei se ela entendeu, e o se agora papel, ela falou, eu não entendi, mas também não vou perguntar mais não, deixa aí pra Não, pode Gabriela. perguntar 1 milhão de vezes, o Bruno falava isso também. E aí a gente tem, né, essa ajuda é muito boa, então quem não tem contador, gente, precisa ter, porque senão dá não. É mais difícil, né? Tem mais. Então, muito obrigado a vocês pela Obrigada. participação. Acredito que essa é uma tendência, a gente destina muito tempo para muitas coisas, né? Eu resolvi destinar esse tempo aqui porque, além da gente levar ideias legais, eu acredito que isso faz parte de você levar a informação para a sociedade. Com a internet hoje, de maneira gratuita, as pessoas conseguem, quem não tem nada, consegue ver essa informação e ter alguma coisa de maneira gratuita, logicamente. Então, obrigado pela colaboração de vocês. O tempo é um tempo precioso, porque vocês tinham muitas coisas mais para fazer, mas dispuseram de estar aqui. Chegaram até antes de mim, porque ficou desencontrado, né? Peço desculpas, mas é isso. Muito obrigado e principalmente a vocês que estão assistindo, porque a gente faz o possível aqui para deixar o mais natural possível. Nada combinado, então veio tudo de coração. Assistam os próximos episódios, que só tem gente boa aqui conversando, e curtam o nosso canal, mandem para os amigos, que é fundamental toda essa audiência para que a gente consiga produzir mais vídeos ainda. Muito obrigado.